Opa, é isso aí. Segunda-feira, 19 de agosto. E a gente vai começar mais uma live tradicional da segunda-feira aí. É agora 9 horas em ponto. E eu tô esperando, vou bater aquele papo com meu amigo Emerson, que já apareceu por aqui. As coisas que estão acontecendo. Opa, Opa, boa noite. como é que tá, Emerson? Tô bem aí. Pô, mais uma semana aí que eu tenho que prestar minhas condolências ao capeta, né? Não tá fácil. Tá fácil. Semana passada foi Delfim Neto, essa semana é Silvio Santos, Pô, né? Cenoura Bravanel. Então, pô, tá difícil a vida lá embaixo. pô, se amanhã for o Ratinho, se semana que vem for o Ratinho, tá bom, Tá né? bom, Tem mais bom. o Raul Gil, tem o Raul Gil. Raul Nem Gil. detesto, nem detesto tanto o Raul Gil assim, coitado. O Raul Gil tem algumas coisas que me deixam extremamente incomodados, principalmente o trato que ele tem com as crianças. É, Me não, é incomoda esse aí. bastante. Eu acho muito estranho. Que é parecido com o Silvio Santos, era umas brincadeirinhas assim, sem noção nenhuma. É, sei lá, velho escroto. Bem E escrotão. aí, e aí, Rafa, como estamos? Tamo indo. A gente aqui me tô tocando uns projetos com uma galera aqui de Garibaldi, Uhum. uma galera que milita na área cultural. A gente está fazendo um cinema itinerante, Oh, projeto Cinecidade. A gente fez uma projeção já numa escola aqui, com filmes nacionais e que buscam alguma reflexão, assim, né? Estimular alguma reflexão. E aí, sexta agora, se tiver algum garibaldense aqui com a gente, opa, sexta agora vai ter no bairro Fenachamp, um bairro popular aqui de Garibaldi. Vai ser na associação comunitária lá do Fenachamp. Vamos passar um ó, filme lá. bacana, bem Ó, tô bacana. vendo que tem um amigo Diogo aqui, Diogo Catatal. Não sei se ele tá aí ainda, mas legal, legal ver ele aí. Não, esse projeto é legal. A gente conseguiu o financiamento com a Lei Paulo Gustavo, Oh, legal. e aí tem os equipamentos, né, o projetor, a tela, Sim, bem é bacana. E no, no sábado aconteceu outro projeto que é o da Feira Arte à la carte, que aí aham, rolou numa praça, aí foi lá os expositores, né, tinha escritores, artesãos, pessoal da cerveja artesanal, teve apresentação de música. E esse projeto da feira é um projeto que a gente tocava ele independente, assim, né? Com os recursos próprios, rolava dentro do espaço coletivo das artes aqui, que é um espaço cultural da cidade. Pô, muito Mas esse rolou bacana. na rua daí. Foi legal. Tem uma movida assim cultural crescente assim em Garibaldi. Importante. Ainda mais Garibaldi, ainda mais Terra Gaúcha, né? Sim, a presença, né? Marcar presença. Sim, sim. Por aqui eu tô sentindo as consequências do ar seco e da má É qualidade do verdade. ar proveniente das queimadas no norte do país, que afetam diretamente. Sim. Hoje, hoje de manhã eu estava no trabalho, saí para tomar um ar, olhei da escola que eu trabalho, eu consigo ver aqui o Morro do Chapéu, aqui em Sapucaia, né? E ele estava tampado, assim, por uma camada branca, assim, né? E obviamente não era neblina, né? E aquilo me assustou de uma maneira absurda. Assim. Alguém me falou que a cor desse sol que a gente está vendo aí no início das manhãs, final da tarde, Laranjão, é que seria por causa disso. sim, sim, sim.
Consequência direta. Consequência direta. Não. Eu tô todo arrebentado. Eu tenho todas as doenças respiratórias possíveis. E aí me arrebento. Eu, nos 2 dias já impraticável, praticamente. Eu até peço desculpas para quem estivesse assistindo a gente aí que eu vou tossir bastante. Tá osso. Sim. E essas queimadas aí estão crescendo em pleno aí, né? Governo Lula. Sim, Tá, na época do Bolsonaro era uma coisa meio lógica, né? Que os fazendeiros se viram autorizados pelo discurso do presidente a tocar fogo em tudo, né? Pelo discurso anti-lei ambiental, né? Aquela coisa do produtivismo. sim. Mas O, agora tá, agora a gente tem um governo progressista aí, né? o problema é que esses caras foram empoderados, né, Rafael? E legitimados durante 4 anos, né? E a partir do momento em que tu assume o governo e tu não toma ações drásticas, né? E ações drásticas é literalmente cortar o mal pela raiz, ainda mais quando isso está ligado diretamente ao desmatamento, né? E uma matança da população indígena nos mais, seja na região centro-oeste, seja na região norte, seja em parte da região nordeste do país, não que não ocorra no sul e no sudeste ocorre, mas no caso pensando mais especificamente essas essas Ter ganhado espacialidades, o mídia, assim. ah, principalmente vamos pensar o caso dos Yanomami, né? Então tu não coíbe, né? Então eu tava conversando com alguns amigos meus que são lá da região, que moram lá na região, né? E estavam me comentando que normalmente esse período assim de maiores queimadas começava no final de setembro, né? E agora estamos um pouco passando a recém metade do mês de agosto e isso já está se refletindo diretamente aqui, né? Imagina lá, né? Então, Uhum. teve dias em que algumas cidades ficaram com ar impraticável para respirar, né? Cenário de filme apocalíptico ou de filme, sei lá, Apocalipse Now, assim, quase como se fosse um cenário de guerra mesmo, né? Então, Sim. debaixo dos nossos olhos, né? Ou, aliás, nem sei se debaixo dos nossos olhos, né? Porque a gente acabou de sair aqui no sul. Sair não, né? Porque a gente não saiu. Mas acabou de acontecer uma crise climática absurda, né? Hoje, inclusive, saiu o tal do relatório dos holandeses, né? Não sei se tu chegou a dar uma olhada, Rafa. Não. Ah, da consultoria essa? Aham. Não. É, que basicamente fala o seguinte, bah, não, vocês vocês não fizeram o básico, né? E aí, olha o que aconteceu, né? E a questão é, não se continua fazendo o básico. E o pior, Pô, tu vê. né? Fala, Rafa. Não, e eles contrataram essa empresa, né? É, Tipo, todo mundo achou que a empresa ia fazer uma análise amiga ali. é, Do jeito bem assim. diz que, na verdade, a análise ela não foi ainda paga, né? O pagamento vai Hum, se dar a partir do momento que se contratar a empresa para que ela aplique as melhorias referentes a. Como é que é o nome? Enfim, a aplicar o que está no relatório, né? Mas diz que daí eles é, querem fazer isso junto com a URGS, com a USP e com algumas outras instituições. Mas hum, vamos. Mas hum, a questão é o seguinte: o relatório agora tá na mesa do prefeito, mas o prefeito Sebastião Melo está muito mais preocupado em apagar grafite no, na cidade baixa de uhum, Porto Alegre do que em uhum, resolver as questões que envolvem a cidade dele, né? Cidade dele não, a cidade que ele é o prefeito, né? Então, sim. ele acha que ele é dono, né? É, Ele e algumas empresas da construção, ali da construção civil, né? sim. Sim, eu vi o grafite do amigo meu, Bruno. O desenho é dele, né? Mas o grafiteiro que transportou pro muro é um outro. Não sei quem foi agora. E aí eles
fizeram em outra parede e também aí dessa vez o Tribunal Regional Eleitoral que mandou apagar. Porque, enfim, a gente está nesse contexto de eleições e aí, sei lá o quê. Mas sabe como é que é, né? É tudo Sim. muito, é tudo muito arbitrário, né? Então, provavelmente, e aí o pessoal que acompanha aqui, assim, gente, sabe que é da crítica que a gente tem a, a centro-esquerda e tudo mais, mas se a gente fosse pegar, por exemplo, se fosse ao contrário, né? Se fosse algum grafite ou alguma arte Ah, direcionada a algum candidato do PSOL, ou do PT, ou do PCdoB, a gente sabe que não teria ah, toda essa não, celeridade, não, né, para solucionar a questão, né? Então, sim. inclusive mesmo, se a gente for lembrar durante o processo de impeachment da Dilma, antes, quando estavam torrando a imagem dela, né, o quanto a imagem dela não foi depreciada, e ficou por Ih, isso mesmo, hum, né? E com uhum, coisas extremamente horríveis, sexistas, machistas, né? E, hum, nossa, eu lembro, não, horrível. tinha aquela imagem daquele adesivo que eles colocavam no onde que Escroto, vai sim, abastecer o carro, enfim, né? sim, me Enfim, a lembro. gente são dois pesos, duas medidas, né? Então, Não, isso o autor do não pode grafite, falar. né, é o Felipe Harp, né? O desenho é Felipe do Hart, o desenho é do Bruno Bruno. Ortiz, Bruno isso, Ortiz, o grafite é do Felipe Harp, só para, né, teve essa questão aí também, né? Mas enfim, o gurizada conseguiu se resolver rápido e ainda bem, né? Da melhor isso. forma possível. Sim, eu vi, chegou a rolar alguma coisa ali de Questão suposta treta autoral, de né? internet, As coisas mas se resolveu. resolveram da forma que tem que ser resolvida, né? Ainda Sim, mais sim. com o fim que a intervenção tem, né? Tem que unir forças, né? É assim, Mais do com que certeza. ficar brigando aí. Mas, Mas tu vê como incomoda a arte, né? ah, sim, pô, e aí tem ela não serve pra nada, né? Ou que a arte não pode causar rupturas ou mudanças, né? Eu acho que é por isso, Rafael, que eles vêm esvaziando as disciplinas de arte nas escolas, né? Ou sucateando, por exemplo, né? Entregando na mão de professores e professoras que não têm a formação na área e tudo mais, que Isso. também não tem culpa, né? Que em boa parte das vezes estão ali porque não tem a carga horária suficiente dentro, falando do Estado, no caso, né? Que não tem a carga horária Uhum. suficiente dentro das suas disciplinas e por ser enquadrado dentro de linguagens, né? E linguagens aqui fica bem amplo, né? Porque a gente pode estar falando Sim, tanto de inglês, português, espanhol, mas como a gente pode estar falando também de educação física, né? isso. E aí, bem, uh, na prática a gente acaba tendo algo bem precarizado. E para além disso, né, muitas vezes falta estruturas para garantir uma, uma boa didática da coisa, enfim, né, são vários problemas. E a gente entende por quê, né? O ataque às artes, o ataque às ciências humanas, bem, hoje é dia do historiador, né, da historiadora, né? E Hoje, hoje, dia 19 oh, de parabéns agosto, pra né? ti, Anderson. Não Parabéns tenho pra muito galera aí também. não tenho muito o que comemorar hoje, não, pra ser sincero. É É verdade. só lenha nas costas e. Sim, Mas vamos aí, né? Estamos em pé, né? Estamos em pé. isso aí. Porto Alegre ainda não tem muito show de horrores que tem em São Paulo, né, cara? De candidatos de eleitorais, né? Essas. Foi ontem? Não, foi semana passada esse debate aí, ou foi ontem? E O do. que simplesmente os outros candidatos decidiram não participar por causa do Marçal, né? E aí, esse caso do Marçal é um caso interessante também. Desculpa, pessoal. Marçal é um candidato pelo PRTB, de um partido que, em
não tem coeficiente para que ele participe dos debates públicos. A quem interessa Aí botar o tem Marçal lá coisa. dentro, né? É. E aí? É que ele figura em quarto? Ele figura em terceiro? Algo assim. Acho que é por causa disso. Pode ser, mas não há obrigação, né? E aí a gente entra naquele velho Sim. debate, e aí que eu sou, mesmo tendo minhas críticas, mas que eu sou solidário aí aos companheiros da Unidade Popular, dos, Ah, dos verdade. PCB da vida, né, do PSTU, que nunca Sim. são chamados para esse tipo de debate, e a gente já viu o impacto que pode ter a participação de candidatos desses partidos, uma vez que estão lá interessados em debater. A gente pode ter várias críticas em outros âmbitos, questões organizacionais, a questões teóricas, a questões Ideológico. metodológicas, ideológicas, mas há um fundo em comum. E nesse fundo em comum, quando exposto, principalmente nas questões que envolvem as disparidades de classe, nas questões que envolvem o acentuamento de preconceitos, seja eles por marcadores como raça, gênero, né? Isso incomoda, né? É como eu estava, vou ser bem sincero que eu não lembro onde eu estava ouvindo essa semana, mas o que tu suporta é uma esquerda que está disposta a ceder, né? Ou Ah, sim. seja, quem está disposto a conversar com os caras, ou seja, né, com latifundiários, com os banqueiros, com, enfim, né? Tu não está disposto a escutar essas outras figuras, né? Essas figuras que estão querendo, não estão querendo simplesmente fazer um acordo, mas talvez uma mudança um pouco mais disruptiva, né? Mas enfim, é uma palhaçada, né? O Marçal é uma palhaçada, né? Se eu fosse falar o que eu penso que deve ser feito com o Marçal, teria que acionar meu jurídico aqui. E, mas ele tem um. Bom, ele está dentro dessa estratégia aí de autopromoção, né? Ele ganhando uma galera enfim, com essa estratégia aí, né? De ir para causar na internet, aí pegar Ah, corte, sim, espalhar, e aí fazer meme. E tem. sim, Ele é tipo, ele tá virando um meme, igual o Bolsonaro é um meme também. sim. E tá se reproduzindo entre a juventude. Eu escuto aluno meu citando ele assim como algo engraçado, né? Uhum. É, eu também, eu Ah, também. Pablo Marçal tal coisa. E daí Ah, ele vai ganhando fulano, popularidade, porque naturalidade, fulano é o Pablo Marçal. normalidade, né? Sim. E isso. Ele vai entrando na normalidade da galera, assim. E aí É, por isso que tem que ficar, por vira presidente. isso tem que ficar bem claro, Rafael, que esse cara é um picareta, né? Entre o Pablo Marçal e um influencer que dá golpe com o jogo do Tigrinho, não tem diferença nenhuma. Entre Nenhum. o Marçal e um cara que faz esquema de pirâmide, não tem diferença nenhuma. Nenhum. E aí a gente vai descendo, não tem diferença, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar sempre em sala de aula. Só há duas formas de enriquecer no Brasil. Três, na verdade. Uma por milagre, e como, né, a gente sabe que as forças divinas não são das mais generosas, isso dificilmente acontece. A outra, se tu nasce rico como herdeiro, né? Que nem agora a gente perde um bilionário, um milionário, mas ganha uns quantos aí Hum, de herdeiro do Silvio Santos, né? E por outro lado, sim. é dando golpe. É dando golpe, né? As três formas de enriquecer no Brasil, sendo que as duas são as mais frequentes. Ou tu nasce, Não, ou tu rouba de alguém, né? Que nem, só para fazer um parênteses, né?
Não é brasileiro, é gringo, mas está aqui no Brasil, está no cenário. Né? Eu estava lendo hoje uma matéria sobre a origem e a riqueza do John Textor, dono do Botafogo. Cheio de treta. Né? O Aham. dinheiro não sai do nada. O cara ah, não é um self-made man. A ideia do self-made man não Uhum. existe. Né? Vou pegar o Silvio Santos Sim. mesmo. O Silvio Santos nunca foi camelô. Sempre teve bem estabilizado. Ele criou o mito em cima da própria história. Né? E enriqueceu enganando o pobre, tirando troça Uhum. de imigrantes Carnê do nordestinos, baú. tirando troça, exatamente, de tudo. Inclusive, fazendo um banco que faliu, que era o Banco Pan-Americano, né? E, enfim, né? É o maior exemplo de como enriquecer no Brasil, é golpe. Uhum. Não, é isso mesmo. Não, eu era. Não vou dizer que eu não gostava de Silvio Santos, né? Lógico que eu gostava. Lógico que eu tava sempre vendo show de calouros, né, cara? Passava o domingo vendo Sim. domingo no parque, e aí tá. Lógico que eu vi muito Chaves, né? Vi muita Maravilha, Maravilha, e dei muita risada com as bobagens, mas eu tenho bastante consciência, né? Sim. Do que, É, de eu como acho que aquilo foi construído, assim. Eu acho que se minha falecida avó tivesse viva, eu ia estar bem triste, porque ela gostava bastante do Silvio Santos. Mas como minha avó já faleceu faz bastante tempo, eu não, não, não tenho. Ou no caso, ficaria triste, muito, muito mais triste por ela, né? Sim. É até engraçado para pensar, eu estava vendo a matéria da Jacobin, né, de como que o Silvio Santos ele criou um tipo de linguagem popular de direita, né? Ele é um expoente popular, não, isso não tem como negar. Né? Ele Uhum. cria toda uma linguagem. Né? O ponto da comunicação, de expressão enquanto comunicador, isso é inegável. Né? Você dizer que o cara não teve importância é bobagem. É, é, é ir contra a realidade. Mas, mas assim, é até engraçado, né? E aí talvez a melhor coisa que o Silvio Santos tenha feito é se trazer o Chaves para o Brasil. O Roberto Bolanhos, por outro lado, é uma outra figura que, enquanto pessoa, era extremamente uh, reacionário. Era um cara que é do PAN, né? Ele não era nem do PRI, né? Ele era do partido de direita mesmo, latifundiário mexicano, né? Que ficou quase um século fora do poder. E ao mesmo tempo tinha tinha na série Chaves, no mesmo tempo que tinha um retrato da América Latina, tinha uma certa linguagem parecida com essa do Silvio Santos, né? Então, é claro, se Sim. tu vai fazer uma análise hermenêutica do Chaves, tu vai achar vários elementos ali de uma, de uma moral que não é uma moral à esquerda, digamos assim, né? Tu pega os fios das coisas, é claro, né? Isso fazendo uma análise mais detida. É óbvio que ninguém vai parar para fazer isso com o Chaves, né? A não ser que tu queira estudar o Chaves para isso, mas aí isso é outra história. Mas é interessante, Aham. né? E os dois estão meio que ligados de uma certa maneira, né? E que ajuda a explicar um Sim. pouco essa ideia de TV, entretenimento na América Latina também, né? Programas de 10 horas no domingo, acontecendo de tudo, levando o povão de tudo quanto é canto e interior do Brasil, né? Sim. Que tem aquele documentário antigo, né? Que faz uma análise que a gente via muito nos anos 2000, anos 90, 2000, muito além do Cidadão Kane, Ah, sim. né? E faz essa análise aí. E, e- porque é a televisão brasileira através dos olhos do, dos gringos, assim, né? Olhando aquele espetáculo, aquele show de horrores, assim, né? E tem o capítulo do Silvio Santos, e aí mostra as relações políticas com o regime, né?
com todos os governantes. O Silvio Santos tinha a semana do presidente, né? Sim. Não sei se tu já era, se tu já tinha noção da vida quando tu via. Não, 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 mas Rafa, é bom lembrar que durante o governo Bolsonaro ele chegou a vincular propagandas escrito Brasil a meu deixo, né? Pois é, pois é. Sendo que durante Dizem aí que foi o governo que ele mais apoiou, né? mas ao mesmo tempo, se tu for lembrar, não lembro se foi no Lula um ou Lula 2, a Iris Abravanel lançou uma novela sobre a ditadura militar, Me lembro, sim, é. logo no ápice das discussões sobre a Comissão da Verdade. Ou seja, o cara É, tirava para todo lado. sim, sim, ele, sim. Isso não tem como não. A- Apesar de parecer que o Bolsonaro ele ficou mais à vontade em apoiar, Ah, sim, talvez, o governo Lula também. Qualquer presidente, na verdade, né? Ele estava lá apoiando. Porque é isso, né? Os canais de televisão no Brasil, eles são concessões, né? sim, A, a, a rádio, né? E isso é toda uma discussão que tinha que ser feita, que a esquerda tinha que fazer, né? Uma luta que tinha que ser feita, que tempos atrás a gente militava nas rádios comunitárias em Porto Alegre, e aí tinha a associação que reunia as rádios, tentava fazer essa luta, mas tu vê, um cara como o Silvio Santos, e podemos pegar outros também, eles têm canais de televisão que todo mundo, quem olha, o SBT, é do Silvio Santos. Mas aquilo ali é público, na verdade, né? É uma concessão pública, quero sim, dizer, né? Que ninguém tem, não é para ninguém ter, não é de ninguém. Ele foi concedido para ele prestar um serviço. sim. E ele enriqueceu prestando esse serviço aí, né? É, Suposto serviço. e se tu for dar uma zapeada na TV aberta hoje, isso ainda fica mais preocupante quando tu vê que, sei lá, dos 100% dos canais que tu consegue ter acesso, mais de 70 hoje são ligados a alguma igreja neopentecostal. Igreja. Praticamente, Pois é. tu tirando mesmo a Record, né, a Record é da Universal, né, a Rede TV aluga boa parte da sua para Sim. outras igrejas. Eu Bandeirantes acho que também fazia isso. a bandeira. Fazia. Pensa, até a TV Cultura, durante o governo Bolsonaro, passava as novelas bíblicas da Record. Sim. Deram dinheiro para É, Record, para é absurdo. dinheiro público. É absurdo. E aí, é claro, a gente pode entrar na discussão, tipo, mas a TV ainda é a principal forma de consumo, assim, de um produto da indústria cultural, bababá, bababá, será que não é mais agora não é mais o celular, TikTok, aí, o Instagram, etc. Beleza, podemos entrar nessa discussão. Mas o simples fato de tu ter isso acesso, tu tendo uma TV, tendo uma antena, tu ligar ela, e o que te serve? É isso? Né? Sendo que os canais que não são, abre aspas, não são de igreja, mas também tem tem alguma outra relação escusa, também não te oferece lá essas coisas, né? Não, é. Não, e isso nos leva a cobertura de incidentes, de situações pelo mundo, né, Emerson? Ah, Como, por sim, exemplo, o que a gente está vendo acontecer em Gaza, né? sim. E que parece a possibilidade de cessar fogo que estavam falando, assim, hoje praticamente ficou impossível, que Israel bombardeou o sul do Líbano, um bombardeio violento, e que joga essa possibilidade de cessar-fogo para nunca, talvez. Ah, sabe que talvez quem acompanha a gente com certa frequência possa ficar achando assim, mas esses caras são muito repetitivos, toda semana é o mesmo assunto. Não é que toda semana é o mesmo assunto. A questão é, estamos diante de um massacre de um grupo étnico
do massacre físico e memorial. Israel vem destruindo não só a vida das pessoas, mas tentando apagar tudo que possa remeter à existência daquele povo naquele território. Então, que não é uma coisa que começa hoje, então não tem como falar. Quem minimamente acompanha os meios de comunicação alternativos que te dão notícias sobre o que está acontecendo na Cisjordânia, em Gaza, tu vai ver coisas horríveis, né? São coisas que às vezes não tem nem como a gente olhar, de criança morta, de prédios completamente cheios sendo bombardeados, né? Uh, jornalistas sendo mortos, né? Pessoas sendo entregadas, que nem o Rafa falou semana passada, em sacos de plástico, né? Sendo só os restos mortais Em sacolas, em em sacolinha, só que sacolas. sobrou da pessoa. Então, né, é pai que foi registrar os filhos foram mortos. Então, não tem como tu não for falar sobre política internacional e não passar por isso. Não tem como não falar sobre isso. Então, Sim. e a gente vê o ódio de algumas pessoas com relação, quando se vê, por exemplo, a bandeira da Palestina, ou quando vê alguém falando sobre isso, né? A gente vê, inclusive, grupos antissemitas de extrema direita apoiando o que Israel faz. Grupos É surreal. neonazistas apoiando o que Israel faz. Não sei se deram conta já disso, né? Então, o que mostra o quanto o nacionalismo ele é a base para o fascismo. Ele é antessala. É antessala. E o sionismo, enquanto expressão nacional, e aí tem que se lembrar isso, ele não é um nacionalismo à parte. Ele é mais um nacionalismo criado no século XIX. Ele é mais um fruto do romantismo. Ele está no momento mais aflorado dele. Mais aflorado. E como a gente já falou Sim, semana passada, ele depende dessa relação de guerra e de morte. Da destruição do outro, que é quem? Que é o árabe palestino. agora mais do que nunca. Uhum. Agora a gente percebe eu tinha na Al Jazeera, é legal o pessoal acompanhar a Al Jazeera, é uma boa fonte de informação. Um colunista faz uma análise sobre a relação Israel-Estados Unidos, que hoje todo mundo pensou que o Israel fosse o cachorrinho dos Estados Unidos, mas parece que é o contrário agora. Parece que, na verdade, os Estados Unidos é que está a serviço de Israel, né? Não ao contrário. Sim. Né? E isso que tu comentou dos grupos neonazistas, tu encontra isso aí. Eu acompanho, dicas aí para quem estiver escutando a gente, o Instagram da FEPAL Brasil, da Federação Palestina, um Instagram que se chama Eyes on Palestine, né, em inglês assim, Eyes on Palestine, e outro perfil que é o perfil da Al Jazeera mesmo. E aí ali tu vê marchas pró-Palestina na Europa sendo atacadas por grupos, por indivíduos, grupos os caras vão lá e arrancam a bandeira e começam a puxar briga e aí começam a fazer saudação nazista sem vergonha nenhuma, à luz do dia, na cara de todo mundo. Sieg Heil e Heil Hitler fazendo assim, tipo, não é brincadeira, não, os caras não estão, não é uma brincadeira, eles estão fazendo saudação nazista e apoiando Israel. Ou seja, alguém que seja apoiador de Israel já se deu conta disso? Será? Já viu isso? Já viu que quem é que está se identificando com eles e indo pro lado deles? Assim, quem é que está gostando de tudo isso que eles estão fazendo? Quem é que está se identificando
brincando com isso, com essa política deles, E para né? além disso, né, Rafa, todas as pessoas em território israelense que se colocam contra a guerra são extremamente reprimidas, presas, perseguidas, Sim, né? brutal. Tem sua vida pessoal completamente comprometida. Israelenses, Sim, israelenses e muitos judeus, né? De novo, a questão aqui não é com etnicidade, nunca foi. Até sim, porque a gente estaria falando sobre antissemitismo. A questão aqui foi a questão do nacionalismo, que é essa construção bizarra que legitima que tu possa ir lá e justificar o massacre do outro, né? Como se o outro fosse um demônio. E aí, sim, é o que a gente tem. e aí é importante sempre frisar, porque às vezes o óbvio não fica tão óbvio para algumas pessoas. É aquele velho poema do Bertolt Brecht, né? Primeiro eles perseguiram fulano, depois eles foram lá e perseguiram ciclano, né? Então hoje os mesmos que apoiam Israel são aqueles que não teriam nenhum problema de voltar a sua carga contra israelenses, sejam eles judeus ou de qualquer outra etnia, no futuro próximo. Há discursos, inclusive, da FD sobre isso, que é uma. A FD é o partido herdeiro do Partido Nazista Alemão, em que, bem, Uhum. é estratégico. Por quê? Porque há uma tensão na Alemanha com a imigração árabe, principalmente turca, desde os anos 1970 e 80. Né? Então, da mesma forma que algumas, que nem a gente falou aqui, que algumas regiões aqui do Brasil se cria essa demonização do imigrante venezuelano, lá se cria com árabe, né? Na E em Europa outros toda, né? lugares com outras etnias, né? E etc, etc. Né? Na França são com os imigrantes das antigas colônias, Portugal também, Espanha também com os árabes, né? Inglaterra, com o pessoal ali do subcontinente indiano, Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Jamaica, enfim, né? Que a E, gente viu há pouco tempo. e aí, o que acontece? Eles podem estar agora apoiando. E depois? Óbvio que não vão estar, né? Dentro do projeto de ultranacionalismo, do fascismo, não há espaço para isso. Principalmente do nazismo. Não há espaço. Não há espaço para uma convivência. Hum, hum. Eu tava pensando nisso, cara. Uma, a gente teve com com, com o final da Segunda Guerra Mundial e quando o mundo descobriu, veio à luz tudo que os nazistas fizeram, os campos de concentração, aquela coisa toda. Quando termina tudo isso, a gente tem uma reflexão, né, leva à Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a questão da ONU, né, de um organismo para não deixar que aquilo acontecesse de novo. Então a gente tem, depois de tudo que aconteceu, a gente tem uma, uma crítica de tudo aquilo, né, uma análise, uma reflexão, né, que o mundo fez, enfim. E o que a gente está vendo agora, a gente está vendo outro genocídio, com outras características, mas, cara, é um genocídio, tem uma população sendo limpa de um lugar, uma limpeza étnica acontecendo. E aí eu fico pensando no legado que vai deixar isso aí. Se o fim da Segunda Guerra nos deixa esse legado de direitos humanos, de que a humanidade aprendeu que direitos humanos é uma coisa importante, o legado que, que a gente está vendo aqui parece ser outro, assim, né, cara? A gente está vendo que direitos humanos não existem. Assim. Praticamente, se tu tem força, tu pode, na cara dura, desobedecer qualquer regra internacional, qualquer lei,
qualquer princípio de direitos humanos pode ser destruído se tiver força para isso. Se tiver o apoio político para isso. E eu não vejo esse movimento, eu não vejo luz no fim do túnel, assim, para que isso acabe se transformando que isso leve a uma reflexão, sabe, sobre o que está acontecendo. Não vejo. É que a gente pode fazer uma pergunta ainda mais funda, né? Talvez esse legado de direitos humanos ele nunca tenha existido, né? Porque se tu for parar para pensar, eu lembro da biografia do Lutz Stauffer. Quem que é o Lutz Stauffer? Lutz Stauffer foi um militante do Coletivo de Pacientes Socialistas, né, o SPK, que foi uma organização lá nos anos 60 e 70, na Alemanha Ocidental, que deu origem à fração do Exército Vermelho, né? Ficou mais conhecido como o Grupo Baden-Meinhof, que era um Uhum. grupo de guerrilha urbana alemão e tal. Ficou bem famoso, virou filme, teve um Virou uma música impacto do contra Legião Urbana. também. E teve um impacto muito grande em contracultura, enfim, como praticamente tudo que aconteceu ali antes e depois do 68, não só francês, mas italiano, tcheco, enfim, né? E aí ele comenta, né, que aquelas figuras que fizeram parte do nazismo, eles nunca deixaram de estar ali. Tu ia encontrar as Uhum. figuras que estavam na direção dos corpos policiais, eram ex-nazistas, os caras que estavam nas cidades ocupando cargos legislativos nazistas, né? Só tinha aquela coisa que eles estavam com o esqueleto do armário, Uhum. né? Então, muitos deles só fizeram ali algum mexe para dizer, ah, não, me arrependi aqui, eu vou trabalhar para vocês, né? Pô, se a gente olhar para o caso das ditaduras na América do Sul, a gente vai ver vários ex-nazistas ajudando. A gente tem um caso muito famoso da Volkswagen no Brasil, né? A Argentina, então, nem se fala. Paraguai, nem se fala. Chile, então, meu Deus, né? Então, Não, que se a foram gente for trabalhar na NASA, que foram trabalhar nos projetos de foguete dos exato, Estados Unidos. for trabalhar nos projetos de foguete dos Estados Unidos, e a lista é longa, né? Então, é bem, é bem questionável a gente pensar na questão com relação à ideia de direitos humanos, né? A gente vê os mesmos países que se colocaram como defensores dos direitos humanos cometendo massacres, como a França, né? Seja no Vietnã ou na Argélia ou em outras partes do mundo durante o século XX, né? A gente vê todas as consequências que o colonialismo europeu deixou no continente africano, que se reflete e questões que envolvem o continente até hoje, como no Congo, no Quênia, né? Somália, só para citar alguns, né? O que foi o próprio apartheid na África do Sul. Então, então é Sim. bem questionável a própria ideia de aplicabilidade de direitos humanos. Né? Sempre foi muito reservado, muito específico, o que também Sim. mostra que perseguições, né, elas não Depende, são depende de exclusivas. quem atinge, né? É. Exato. Depende da população que é atingida pelo genocídio, ele vai ser condenado. Se não, Tem, se for tem dependendo da gente, população, vai ser legitimado. tem gente que fica ofendida quando se coloca o Holocausto como parâmetro. Tipo, ah, não teve só o Holocausto. Ah, mas não precisa pegar e falar do Holocausto. É que a questão é a seguinte: a invisibilização de outros processos de, de genocídio e limpeza étnica que são jogados para baixo do tapete como se fossem melhores. Há um escalonamento, sim,
moral e ético daquilo que tu vai sentir dor e tu não vai sentir dor. Então tu tá dizendo, Emerson, que não tem que sentir dor pelo álcool. Longe disso. Longe disso. Não é isso que eu tô falando. Mas mesmo dentro do próprio processo do Holocausto, há o apagamento da perseguição às pessoas homossexuais, LGBTQI no, no amplo, né? A gente pode dizer, meu conceito é do contemporâneo, vai ficar para cá, sim, né? Então, falando de sexualidades dissidentes, né? De gêneros dissidentes. Sim. A perseguição à própria população cigana, Romani, né? Uhum. E aos próprios grupos socialistas, anarquistas. Então, tu tem alguns apagamentos dentro do próprio Holocausto, né? Que foram menores, mas Sim. aconteceram, e que também têm que serem tratados dessa maneira. E aí, falar do colonialismo, falar do que os países europeus fizeram, é ponto-chave. Pensa, a gente teve Uhum. uma Olimpíada agora em Paris, que a delegação da Argélia jogou rosas vermelhas no Rio Sena para lembrar as pessoas que estavam protestando contra o colonialismo na Argélia foram mortas naquele rio. Então, bem, o que acontece na Palestina é o que mostra que a ideia de direitos humanos e do próprio projeto da ONU ele nunca serviu para praticamente nada. Nada. É. Se ela já era questionada antes de tudo isso acontecer, agora essa é uma questão, né? Como que vai defender a continuidade desse projeto, dessa instituição, depois de tudo isso que está acontecendo, né? Eles têm a própria ONU é vítima de bombardeio, a própria ONU é esculachada por Israel, é esculachada Sim. lá nas reuniões e é esculachada lá em Gaza, né? Qual vai ser o papel dessa instituição daqui para frente? E ainda, qual que é o peso que a ONU pode ter num futuro conflito de larga escala? Se ela não consegue resolver, por exemplo, o que acontece hoje. Aliás, vamos enumerar. Ela não conseguiu resolver o que aconteceu no Iraque, ela não conseguiu resolver o que aconteceu no Afeganistão, ela não conseguiu resolver o que aconteceu na Síria. Aliás, o que aconteceu não, o que acontece, porque são coisas que ainda estão acontecendo, Uhum, né? Não consegue e nunca conseguiu resolver a questão entre Palestina e Israel. Aliás, como essa que talvez seja uma das grandes causadoras do problema. Ah, sim, lá na divisão lá de 48, isso para não falar de antes, isso. mas antes não era com a ONU, era outro treta. E aí, Rússia e Ucrânia, que é um conflito embaixo do nariz da própria ONU, que também não consegue, né? Isso sem falar as malfadadas missões de paz no Haiti, no Timor-Leste, uh, na Somália, né, e em outros países do continente africano. E aí, Uhum, né? Todos casos com inúmeros relatos de violações de direitos humanos pelas tropas de paz. E aí, né? O que a ONU pode fazer caso, sei lá, amanhã o Irã resolva fazer um ataque contra Israel? Ou se Rússia e Ucrânia resolverem fazer um escalonamento do conflito? E o uhum. uso de armas nucleares? O que a ONU pode fazer? Ao meu ver, hoje nada. Sendo bem sincero, assim, né? Então, aliás, o que a ONU fez para evitar que os grupos nacionalistas voltassem a ter voz no continente europeu? Você imaginava, você sabia que existiam grupos não nazistas na Alemanha há muito tempo, mas você imaginava que eles voltariam a ganhar força? Não, a Como é questão que dos não se percebeu? refugiados, né? Sim, Desse monte de gente que se afoga no mar Mediterrâneo tentando escapar
da violência. Né? Exatamente. É, Emerson, nós temos 10 minutos. só para deixar clara, a conversa parece estar num tom de pessimismo, mas ela não é um pessimismo. O pessimismo, como diria o Walter Benjamin, ele é a arma para ler a realidade. É como tu Sim, consegue fazer uma leitura, digamos assim, fidedigna do quadro. E o quadro não é bom. E para tu conseguir tentar resolver o quadro, tu tem que entender que o quadro não é bom. Não pode te iludir. Não pode criar ilusões em cima disso. A saída para isso não é o niilismo ou um pessimismo destrutivo. Aliás, é um pessimismo destrutivo, mas é um pessimismo destrutivo vai destruir as coisas que causam esse tipo de situação, uhum, né? É que isso toque o seu coração e gere revolta, para que sim, mesmo nos rincões mais distantes do planeta Terra, como na associação de bairro em Garibaldi, ou num bairro de Sapucaí do Sul, consiga chegar diretamente na mente e nos corações de algumas pessoas, para que elas acontecem, e para que possam fazer algo, nem que seja âmbito local. claro. E essas coisas têm impacto profundo. Pode parecer que não, mas tem um impacto muito Sim, profundo. Então, a gente já viu coisas que foram fermentadas no subsolo, de repente, simplesmente emergindo. Tipo sim, pão, é assim que acontece. fermentação do Isso, pão, para ter um pão bem gostoso, ela é mais lenta. O pão não cresce do nada. Tem que deixar os. boa, Tem boa que deixar, analogia, tem que deixar ali os elementozinhos fermentarem, convergirem para fazer o fermentando, crescimento da massa. crescendo. Boa. Crescendo, exatamente. É isso aí, mas isso é um pouco do que tu faz, né, Emerson? Eu vi aí o. Tu tá participando de uma revista? Sim, sim. Mais um texto meu vai ser publicado, provavelmente, se não esse ano, no início do ano que vem, pela editora Campobola. É um texto de ficção, né? Na verdade, de futebol, né? Que legal. Passaria por pensar um episódio histórico que aconteceu no futebol e pensar como se tivesse acontecido ao contrário, ou de outra maneira, ou se não tivesse acontecido, né? E aí eu aproveitei que a gente Hum, está no aniversário da Copa de 94 e resolvi repensar como se o Brasil não tivesse ido para a Copa, mas e botando a centralidade na seleção do Uruguai, que é justamente a seleção que o Brasil ganha a última partida das eliminatórias em 93 e que se não tivesse ganho aquela partida, teria ficado fora, quem teria ido era o Uruguai. E aí a gente tinha todo o cenário da época em, por exemplo, o Parreira não chamava Romário, tinha toda uma atenção com o Romário e tal. E aí o meu texto passa por imaginar que eles seriam mais rígidos e não teriam levado o Romário, daí perderiam o jogo, a volta da aura do maracanazo, né? A construção de um sentimento pessimista em torno dessa relação com os uruguaios, né? Esses fantasmas que ainda habitam o Maracanã, né? Essa ideia de pensar a seleção uruguaia como uma seleção de obreiros, né? Como se fosse uma classe hum, sindical organizada. Tu não tem nenhum destaque ali. O que faz ali é a união da força, né? Tu não tem nenhum Pelé ali. Tem um monte de uhum. operário que juntos vai lá e consegue galgar, ganhar as lutas, né? E mais ou menos nesse sentido, assim, né? É um texto fictício. E o FHC teria ganho as eleições? Bah, eu não cheguei a pensar nisso, mas era de se pensar, né? No meu texto também o Maradona não é pego no antidoping, afinal entre Uruguai e Argentina, enfim. Quando saiu o livro E se, Boa, pela editora boa. Campo Bola,
Vocês podem conferir, vocês podem ir lá no meu perfil. Essa semana eu vou estar divulgando ele no feed, eu não divulguei ele no feed ainda. A gente já iniciou a campanha de benfeitoria para que ocorra a publicação. É sempre Ah, importante boa. apoiar os projetos de benfeitoria, que são projetos tocados de baixo, né? E tocado aí na luta, né? Então, Sim, para sim. nós é sempre mais difícil. E a primeira oportunidade que eu estou tendo também de ter um contrato com o editor, então estou bem feliz com isso, na Olha verdade. aí. Né? Estou bem feliz mesmo. E, Ah, que e legal. tem uma galera muito boa escrevendo junto ali. Eu recomendo para quem gosta de futebol, adentre no mundo de quem escreve sobre futebol. O Brasil tem uma cena de escritores sobre futebol, não só academicamente, mas de literatura muito rica, muito rica, muito rica. Recomendo que o pessoal vá conhecer as produções da Derivas dos Livros Errantes do Rio de Janeiro, que inclusive eu já publiquei com eles um texto na Zinho Olé 90, e eles têm todo Sim, um isso eu tenho. resgate de times amadores do subúrbio carioca, sobre figuras interessantes. Olha, Que da é hora. sensacional, é um trabalho lindo, né? E a própria editora Campo Bola, né? O meu amigo Alexandre, daqui de Porto Alegre, mas que mora lá no Recife atualmente, que é um grande escritor, escreve bastante sobre o Grêmio, né? E assim por diante. Não, vamos compartilhar aí, assim que tu colocar o link. Com certeza, sim. Amanhã eu vou fazer a postagem no feed, já vou deixar o link da benfeitoria no meu perfil para que as pessoas possam ter acesso. No final Bacana. de semana eu compartilhei nos stories. Tá? Ah. Eu lancei um textinho novo agora, coloquei no meu blog, que é a resenha sobre o História em Quadrinho, aquela que eu falei semana Sim, passada, sim. do negro Joaquim Artigas. E já tá aí, quem quiser ler, eu botei no link da minha bio, vai lá no blog, pode ler aí, né? É bem legal mesmo. Eu terminei semana passada de ler. Quando eu comprei, eu pensei, quando eu olhei assim, Artigas, né? E aí eu pensei, é sobre o General Artigas, né? Que tem tudo que é praça, e eu queria saber mais da história, eu peguei o quadrinho. Aí quando eu comecei a ler, que eu vi que não tinha nada a ver com. Nada a ver, não, porque o Joaquim, ele foi escravizado da família do Artigas, né? Então toda uma história que eu não conhecia. Ele era um dos 33 orientais que está numa pintura clássica lá, mas ele aparece nas costas de outro, tem um chapéu e um olho assim, um pedaço do rosto assim, de negro, escondido. Esconderam o cara, assim, o cara não aparecer. E aí tem toda essa construção de. A gente tá falando do Uruguai, né? Essas. Como o Estado-nação precisou de histórias e símbolos, né? E construir figuras, né? Como o próprio Brasil, Argentina, Uruguai, bom, qualquer país, né? Tem esses seus mitos para. E aí e pessoas morrem por eles, né? Depois. Ah, E sim. pessoas dão sua vida por essas histórias, por esses mitos. E às vezes apagam a própria, né? É só ver os vários casos de racismo que a gente tem tanto no Uruguai quanto na Argentina. Não que não tem aqui, né? Não Isso. vamos, não, sem Sim. pachequismo, né? Tem aqui também. Mas o quanto esses casos são relacionados diretamente a essa construção de identidade nacional. A Isso, identidade eles nacional constroem uma identidade que não é neutra, né? Tem um objetivo aquela identidade que eles constroem, né? que mata o Apagam próprio. certas pessoas propositalmente. É, Né? o inimigo muitas vezes não está fora do território, ele está dentro dele, dentro da construção da Exato. imagem nacional. Principalmente na América do Sul, quando se fala dos povos indígenas e das pessoas que foram escravizadas, da população que foi Exato. sequestrada do continente africano. Exatamente. Mas Ah, então tá, Emerson. não tá certo. É, Instagram já está nos mandando embora. Valeu por hoje. Ah, bota o link aí que a gente vai divulgar e estamos aí. Agradecer a todo mundo que nos ouviu. E é isso aí. valeu. Até semana que vem. Tchau.